você a acompanhar comigo a leitura da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Esta epístola, ou esta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, tem uma razão. Por quê? Paulo tomou conhecimento de que certos mestres judaicos estavam inquietando seus novos convertidos na Galácia, impondo-lhes a circuncisão e o jugo da lei mosaica como requisitos necessários à salvação e ao ingresso na igreja. Ao saber disso, Paulo escreveu para demonstrar cabalmente que as exigências da lei, como a circuncisão do velho concerto, nada tem a ver com a operação da graça de Deus em Cristo para a salvação sob o novo concerto. E para reafirmar claramente que o crente recebe o Espírito Santo e com ele a nova vida espiritual por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e não por meio da lei do Antigo Testamento. Eu estarei lendo esta carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Conforme eu tenho sempre falado, eu gosto de comentar quantos capítulos tem em cada livro que eu estou lendo. Então, esta carta, ela tem 6 capítulos e 149 versículos. O apóstolo Paulo foi aquele homem que você pode encontrar o relato. Como foi a conversão dele está no livro de Atos, no capítulo 9. Paulo, que antes se chamava Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Então, no capítulo 9, está relatada a conversão de Saulo, quando ele seguia para Damasco. Diz no capítulo 9 de Atos: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então eu não vou continuar lendo, porque eu também pretendo, se Deus permitir, gravar todo o livro de Atos. Mas no capítulo 9 você encontra toda esse fato, essa história, este relato, como foi que Saulo se converteu. Então, estarei lendo agora o capítulo 1 de Gálatas, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Um outro evangelho que o apóstolo Paulo está dizendo, que não fosse o evangelho de Jesus Cristo. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora,
A homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Agora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então o apóstolo Paulo ele está aqui dizendo que aqueles que comentavam que ele perseguia a igreja, aquele que perseguia os cristãos, ele agora glorificava a Deus, ele agora pregava este evangelho que ele um dia tanto perseguiu. Deus pode transformar a sua vida. Quem sabe você é uma pessoa que tem tido este espírito de perseguição. Eu sei que muitos vão ouvir esta palavra. Uns na internet, outros em CD, outros no meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Muitos cristãos vão ouvir, muitos convertidos, mas eu sei também que muitos que não creem no Evangelho de Jesus Cristo vão também ouvir esta palavra. Mas Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Depois, ele, transformado em Paulo, tornou-se um apóstolo, um missionário que sofreu muito por amor ao Evangelho de Jesus, por pregar o Evangelho, por ir em busca das almas perdidas sem salvação. Eu quero ministrar esta palavra para que você receba e entenda que Jesus também pode transformar a sua vida num apóstolo, num missionário, em uma missionária, você possa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e cumprir-se em sua vida, porque está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O apóstolo Paulo fala aqui no versículo 19 do capítulo 1 de Gálatas: e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então Jesus Cristo teve mais irmãos, Maria teve mais filhos, e ela não permaneceu virgem. Ela foi mãe de outros filhos. Deus te abençoe.